E se a queda dos anjos não foi apenas uma metáfora? E se ela deixou rastros visíveis, marcas reais na Terra? Essa hipótese não nasce de delírios místicos, mas da convergência entre fontes antigas, arqueologia e geologia. No livro de Enoque, um texto rejeitado pelo cânone judaico-cristão, mas altamente considerado entre os primeiros cristãos, há um relato detalhado da queda de um grupo de anjos chamados vigilantes. Eles não foram simplesmente expulsos. Eles desceram em um local específico, com propósito. Segundo Enoque 6, os líderes dos anjos fizeram um juramento no Monte Hermon, marcando o início da rebelião. Esse monte é citado também em Salmos como símbolo de grandeza e terror. É nessa região que muitos estudiosos acreditam que ocorreu o primeiro contato entre os celestiais rebeldes e a Terra. A tradição judaica antiga considerava o Monte Hermon um lugar amaldiçoado. Seu nome vem da raiz semítica, areme, que significa proibir ou consagrar por maldição. Dialecticamente, Hermon é composto por rochas calcárias jurássicas e contém cavernas naturais profundas. Algumas dessas cavernas foram utilizadas por civilizações antigas para rituais. Mas por que esse monte seria o palco de um evento cósmico? Porque ele está alinhado com a região conhecida como Beishan, terra dos Refaíns, uma raça de gigantes mencionada repetidamente na Bíblia como inimigos dos hebreus. Em Deuteronômio, por exemplo, fala-se de Agred Beishan, cuja cama mide cerca de 4 metros. Isso liga os gigantes àquela geografia específica e reforça a teoria de que algo ancestral e anômalo aconteceu ali. No livro de Gênesis, capítulo 6, temos a base canônica desse evento. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens irão formosas e tomaram para si mulheres. Essa passagem, muitas vezes interpretada como simbólica, é tomada literalmente nos textos do Segundo Templo. Neles, os filhos de Deus são entendidos como seres celestiais menos anjos que transgrediram sua natureza e ensinaram aos humanos artes proibidas, metalurgia, feitiçaria, astrologia. A consequência dessa aliança ilícita foi o nascimento dos Nefilins, híbridos gigantes com poder físico e espiritual superior. Esses seres, segundo os relatos, corromperam a terra. E foi por causa deles que Deus decidiu pelo dilúvio. Como um ato de purificação, a queda desses anjos não foi apenas espiritual. Segundo Enoque, o próprio Deus ordenou ao arcanjo Uriel que criasse uma prisão para eles no abismo. Esse local é chamado de Dudael. Trata-se de um deserto rochoso, possivelmente localizado no entorno da região do Sinai ou nas profundezas da bacia sírio-africana. Alguns estudiosos associam essa prisão a formações geológicas profundas, como cavernas com acessos selados por formações incomuns. Textos antigos falam de correntes eternas de escuridão, e o apóstolo Pedro repete esse conceito em sua carta. Na tradição grega do Novo Testamento, a palavra usada é Tártaro, o mesmo termo que designa o abismo mais profundo da mitologia grega. Relatórios militares, desclassificados da década de 1980, mencionam sons subterrâneos inexplicáveis, captados em áreas desérticas do Oriente Médio. Em locais onde não há atividade vulcânica ou falhas sísmicas registradas, registraram-se vibrações que duravam dias. Na tradição ortodoxa etíope, os anjos caídos ainda são lembrados como entidades aprisionadas sob as montanhas. Em manuscritos antigos preservados em Gezeramenques do portas seladas pelo fogo celestial. Isso coincide com cavernas, que, segundo mapas do período otomano, eram consideradas proibidas. O Apocalipse de João menciona que no fim dos tempos essas prisões serão abertas. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo e abriu-se o poço, e subiu fumaça como fumaça de grande fornalha. Isso liga diretamente a queda dos anjos ao fim escatológico. Se essas prisões são reais e se estão localizadas em lugares físicos, isso significa que os sinais de sua abertura podem ser detectados. Tremors in Comments. Sons subterrâneos registrados por sismógrafos, aumento de relatos sobrenaturais em regiões montanhosas e desertos. Tudo isso é documentado. E, se tudo isso estiver conectado, durante séculos poucos ousaram buscar o verdadeiro local onde os anjos caídos foram aprisionados. No entanto, o livro de Enoque, texto antigo preservado fora do cânon tradicional, revela com precisão geográfica o lugar onde Azazel, o líder dos rebeldes, foi lançado. A região se chama Dudael, mas essa não é uma paisagem simbólica. É um local físico, descrito como um deserto seco e pedregoso, cheio de fendas profundas. É uma prisão literal selada por ordem divina. Diferente do Sheol, o local de descanso dos mortos, Dudael não é um lugar de repouso. É um cárcere onde o tempo foi suspenso
e a própria terra parece protestar com tremores surdos desde as profundezas. Enoque viu esse lugar. Foi conduzido por anjos até uma grande montanha no meio de um vale escavado, cercado por rochas afiadas e ventos ardentes. Ele descreve cavernas escuras, onde as correntes de bronze brilham com uma energia que não vem do sol, mas da fúria celestial que ainda pulsa ali. A prisão de Azazel não foi um castigo comum. Segundo Enoque 10, 4-6, Deus ordenou ao arcanjo Rafael que capturasse Azazel, acorrentasse suas mãos e pés, e o lançasse na escuridão. As ordens eram claras: abre o deserto que está em Dudael e lança-o ali. Rafael, obediente, escavou a terra com poder divino. A fenda que surgiu não era natural, mas uma rachadura aberta pela justiça. Uma cratera sem fundo se formou, selada com pedras pontiagudas e escaldantes. Lá dentro, Azazel foi acorrentado, lançado em agonia, coberto por trevas. À cima da caverna foi colocado um peso como uma tampa sagrada feita de montanhas. Ao redor, os guardiões celestiais permanecem até hoje, imortais e silenciosos. Eles não guardam Azazel por medo de fuga, mas por decreto eterno. O local ainda exala a presença dele. Muitos acreditam que Dudael esteja localizado em uma região montanhosa próxima à fronteira entre o Irã e a Turquia, onde terremotos inexplicáveis ocorrem com frequência e onde bússolas falham diante do magnetismo incomum que emana da Terra. Dudael é o oposto de qualquer conceito humano de prisão. Não há grades visíveis, mas o cárcere é absoluto. Os próprios elementos se tornaram sentinelas: rochas, fogo e vento. Enoque descreveu que a areia se movia contra o tempo e o som do gemido de Azazel ecoava por quilômetros, mesmo que nenhuma boca humana o escutasse. É como se o próprio planeta tivesse sido transformado em selo e vigia. No centro dessa prisão não estão apenas os restos de um ser celestial. Está o epicentro de uma rebelião que ameaçou as bases da criação. Por isso, os portais do lugar foram selados com palavras sagradas, que nenhuma criatura viva ousa repetir. Segundo os textos do Zohar, Dudael é também o lugar onde os céus não olham diretamente. A luz do trono se curva para longe, e ali só há julgamento. O tempo dentro de Dudael não segue o mesmo fluxo da superfície. Para Azazel, um segundo pode ser milênios, e um milênio pode passar em dor incessante que não termina. Até hoje, Dudael não foi esquecido. Apesar de seu nome não estar nos mapas modernos, a geografia aponta evidências. Satélites captam formações incomuns no deserto do Kurdistão, onde vastas áreas exibem buracos profundos, anômalos ao solo da região. Algumas expedições relatam campos onde nenhum som é ecoado, nem mesmo o som do vento. Nesses loucos, bússolas giram sem controle e equipamentos eletrônicos falham. Em 2019, arqueólogos locais relataram encontrar inscrições sumérias em ruínas parcialmente soterradas, mencionando o deus aprisionado no abismo ardente. Os textos falam de uma entidade caída, lançada pelo céu, aprisionada sob o deserto, onde nenhuma planta cresce. Registros dos antigos zoroastristas também descrevem o Vale Ardente, um lugar amaldiçoado, onde os olhos dos céus não sei, coincidência ou não, essa mesma região corresponde às coordenadas descritas por Enoque. Mas por ordem divina, a entrada nunca mais poderá ser aberta. A tampa permanece, e se algum dia for retirada, o mundo verá algo que nenhuma geração está preparada para enfrentar. O selo de Dudael não está apenas em pedras, está na memória dos céus. Os anjos caídos que pactuaram com Azazel observam de longe impossibilitos de ajudar. Dudael foi feito para ser definitivo, mas há profecias. O Apocalipse fala da abertura do abismo, quando o anjo do abismo, o rei dos gafanhotos, será libertado. Será Azazel. Se for, sua prisão está prestes a se tornar palco de julgamento final. O que foi selado em Dudael não é apenas um corpo angelical, é a essência de uma rebelião que tentou ensinar à humanidade os segredos do céu. E a humanidade pagou caro por isso. O dilúvio foi a consequência. O silêncio atual é só o intervalo entre duas eras. Dudael pulsa, espera, respira com a terra. E em algum momento, a tampa cairá. Nesse dia, o deserto vai rugir, e o que está selado voltará a caminhar. O Monte Hermon havia se tornado mais do que um símbolo de rebelião angelical. Ele agora era o berço de um acontecimento que, por sua natureza, traria consequências eternas à humanidade. Os 200 anjos que ali desceram, liderados por Shemiazá, olharam para as filhas dos homens com um desejo que ultrapassava os limites do plano original de Deus. Eram belas, diziam as tradições, de formas encantadoras e olhos que refletiam a pureza da criação. Esses seres celestiais dotados de sabedoria e poder
tomaram para si esposas humanas. Não foi apenas um ato de luxúria, mas de ruptura ontológica. Criaturas imortais, feitas para habitar dimensões superiores, agora misturavam seu DNA celestial com o sangue terreno, inaugurando uma nova raça, os Nephilim. O livro de Enoque afirma que esses gigantes nascidos da união impura não apenas cresceram em tamanho, mas também em crueldade, sabedoria corrompida e domínio sobrenatural. Eles ensinaram aos homens a guerra, a feitiçaria, a sedução. O mundo jamais seria o mesmo depois deles. Esses Nephilim não eram apenas grandes em estatura, eram deformações da ordem natural. Seus corpos possuíam força inigualável, mas seus corações estavam tomados pela arrogância e pela violência. Segundo Enoque, eles devoravam tudo que os humanos cultivavam menos, e quando a terra já não lhes bastava, passaram a devorar os próprios homens. Mulheres, crianças e até animais eram sacrificados em rituais desconhecidos, ensinados pelos próprios pais celestiais desses monstros. A corrupção espiritual agora andava lado a lado com o colapso físico da terra. Azazel, um dos líderes dos vigilantes, tornou-se o responsável por ensinar aos homens como forjar espadas, escudos e armaduras, transformando a criação divina em instrumentos de guerra e morte. Armaros revelou os encantamentos que controlavam os elementos, e Barakel ensinou a astrologia proibida, conectando os homens às estrelas de forma distorcida. A humanidade se afastava rapidamente do Criador, guiada por conhecimentos que pareciam iluminar, mas apenas cegavam a alma. Os vigilantes não apenas se rebelaram menos, eles apagaram os limites entre o céu e a terra, entre o espiritual e o profano. Mas o clamor dos justos, daqueles que ainda buscavam o Altíssimo, subiu como um grito, ardente, aos céus. O próprio Enoque, homem íntegro, foi chamado a testemunhar tamanha perversão. Segundo o livro de Enoque, ele foi levado aos céus para ver de perto o que aconteceria com os anjos caídos. Deus, o Eterno, não ignoraria a violência dos gigantes, nem a corrupção dos anjos vigilantes. O decreto foi firmado nas alturas. Os Nephilim seriam destruídos, e seus pais aprisionados até o dia do julgamento final. A ordem foi entregue aos arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. A missão era clara. Rafael deveria acorrentar Azazel e lançá-lo no deserto de Dudael, cobrindo seus olhos com pedras afiadas. Gabriel exterminaria os filhos da corrupção. Miguel encerraria os líderes rebeldes em cavernas escuras sob as montanhas. A sentença divina era irreversível. O que começou com um olhar de desejo terminou com uma terra coberta de sangue, e o céu tingido com ira santa. Mas antes do juízo cair, houve uma última súplica. Os anjos caídos pediram a Enoque que intercedesse por eles. Ele foi instruído a escrever suas palavras e apresentá-las diante do trono de Deus. Contudo, a resposta foi terrível. Nunca mais subireis ao céu, e sobre a terra sereis presos por toda a eternidade. Shem e Azai e seus comandados foram os primeiros a serem acorrentados. Suas prisões, segundo a tradição etíope e textos judaicos, permanecem até hoje em regiões esquecidas, sob montanhas e desertos. Dizem que o próprio Monte Hermon ainda carrega a maldição dessa rebelião. As águas ao redor tremem, os ventos uivam como lamento antigo, e os viajantes relatam presenças invisíveis. Os Nephilim, por sua vez, pereceram no grande dilúvio, mas seus espíritos corrompidos, segundo textos apócrifos e a tradição hebraica, tornaram-se os demônios que atormentam a humanidade até hoje. O que aconteceu entre os filhos do céu e as filhas dos homens não foi apenas um escândalo antigo. Foi o início de uma guerra espiritual que ecoa até os dias de hoje. Durante os dias de Enoque, quando os homens ainda contavam o tempo pelas sombras projetadas sobre as montanhas, algo mudou no mundo espiritual. Um silêncio incomum pairava sobre as regiões mais altas dos céus, como se o próprio Criador tivesse se retirado por um momento da criação. Enoque, escolhido para ser escriba celestial, foi arrebatado ao local onde os anjos caídos, os vigilantes, estavam presos. Ele não apenas viu onde estavam, mas também ouviu seus gritos e testemunhou suas súplicas sendo rejeitadas por Deus. A revelação que Enoque recebeu não era uma visão simbólica, menos era uma constatação espiritual de algo que estava realmente ocorrendo. Os nomes, as estruturas e as descrições correspondem com detalhes que hoje pesquisadores e estudiosos começam a confirmar em relatos antigos. Esta prisão subterrânea identificada por Enoque como Dudael não era um inferno de fogo, mas uma câmara de contenção onde o tempo parecia não passar, e onde os gritos se transformavam em ecos eternos ou os vigilantes. Uma ordem de 200 anjos, liderados por Senjaza, haviam descido sobre o Monte Hermon com o objetivo de ensinar aos homens. Porém,
Após corromperem a humanidade e se unirem sexualmente com mulheres humanas, geraram os Nefelimenos, seres híbridos que devastaram a Terra com sua força e fome insaciável. Após isso, Miguel, Rafael, Uriel e Gabriel receberam ordens diretas do Altíssimo. Enoque relata com precisão em seu livro que Miguel foi instruído a prender Senjasa e os demais em cavernas profundas no deserto que se estende ao leste de Jerusalém, mais precisamente na região de Dudael. O local é descrito com pedras cortantes, calor sufocante e abismos que não têm fundo. Dudael não está numa dimensão simbólica, menos. Ele é mencionado com referências geográficas, e alguns arqueólogos associam-no às regiões secas e escarpadas próximas ao Mar Morto, onde cavernas profundas e instáveis ainda estão sendo investigadas. O que torna esse testemunho ainda mais intrigante é que Enoque foi incumbido de levar uma mensagem a esses anjos caídos. Ele deveria anunciar o veredito. Eles jamais voltariam ao céu. O pedido de perdão que os vigilantes escreveram com as próprias mãos foi rejeitado. Segundo o relato, Enoque viu os rostos deles deformados pela dor e ouviu o som de correntes espirituais que mantinham seus corpos celestes imobilizados. Seus olhos ainda brilhavam com o fogo da criação, mas seus gritos eram abafados pela rocha e pelas trevas. A prisão foi selada por Deus e vigiada por Rafael, que lançou pedras e chamas sobre a entrada para impedir qualquer fuga ou intervenção externa. Esse ato representou um ponto de ruptura no mundo espiritual, menos a rebelião foi silenciada, mas não destruída. Os vigilantes ainda existem presos em um estado intermediário, aguardando o dia do julgamento. A descrição que Enoque faz da descida até esse local é de uma precisão quase cirúrgica. Ele fala de 7 montes fundidos como ferro incandescente, de um abismo profundo como nenhum homem jamais cavou, e de uma escuridão que parecia ter peso. Esse lugar era acessado por Porte Dimensionae, que apenas os anjos conheciam. Ao atravessar esses portais, Enoque viu pilares de fogo e correntes que não eram de ferro comum, mas de uma substância viva que se contraía a cada lamento. A Câmara dos Caídos estava abaixo da terra, além das águas abissais, e o tempo. Ali Irasis. Os vigilantes não envelheciam, mas suas consciências estavam presas em eterno arrependimento. Essa região não era alegórica, menos. Ela está em algum ponto do território físico da Terra, vedada por camadas de rochas e selos divinos. O relato de Enoque termina com um aviso. Ele escreve que no final dos tempos os portais serão reabertos, não por vontade dos caídos, mas porque o próprio Deus permitirá que testemunhos sejam trazidos à luz antes do julgamento final. Haverá terremotos, sinais no céu e a abertura de fontes abissais. Os sons de gritos há muito abafados voltarão a ser ouvidos. E então, a humanidade saberá que os vigilantes não são mitos, mas seres reais, aprisionados há milênios por ordem direta do Altíssimo. O testemunho de Enoque não é apenas um aviso espiritual, é um mapa, um código e uma profecia que está prestes a se cumprir. E quando isso acontecer, não haverá mais dúvida sobre onde os primeiros anjos caídos estão e o que acontecerá quando forem libertos. Em uma região remota onde as rochas guardam os segredos do primeiro juízo celestial, há uma entidade que nunca deixou seu posto. Ela não caiu, mas também não ascendeu. Sua missão foi determinada no início do tempo e até hoje, ela vigia os anjos aprisionados no abismo. A narrativa sobre os anjos caídos não termina com a queda ou com o aprisionamento. Existe uma figura muitas vezes ignorada, mas fundamental para o equilíbrio espiritual do cosmos: o guardião designado por Deus para vigiá-los. Ele não aparece nos evangelhos, nem nos livros tradicionais da Bíblia, mas surge em documentos apócrifos, manuscritos etíopes e textos gnósticos. A tradição mais forte está registrada no livro dos Segredos de Enoque, onde é descrito um ser de aparência terrível, envolto em fogo perpétuo e olhos como relâmpagos, que habita uma fenda profunda nas montanhas do Oriente. O livro de Enoque 2, também conhecido como Segundo Segredos, relata que após os 200 anjos caírem sobre o Monte Hermon e contaminarem a terra com sua descendência nefasta, Deus ordenou que fossem lançados nas profundezas da terra, mas esse aprisionamento exigia uma guarda constante, pois os gritos dos nefilins clamavam por seus pais, e os anjos aprisionados tentavam se comunicar com os céus. Foi então que uma entidade chamada Penemui, diferente da versão do instrutor de sabedoria, menos foi transformada em sentinela eterna. Descrita como não tendo boca, para não se corromper, mas 1000 olhos para tudo ver, essa figura aparece também em tradições cabalísticas como o observador silencioso, e entre os textos apócrifos da seita dos essênios como aquele que não dorme,
Penemui permanece até hoje em um dos locais mais vigiados espiritualmente do planeta, debaixo do território que compreende o norte do Irã até o antigo Monte Zagros. Ali, numa formação rochosa conhecida como o Portão do Silêncio, vários arqueólogos relataram sentir presenças mesmo sem encontrar sinais de vida. Os relatos de pessoas locais, muitas vezes camponeses e pastores, afirmam que há sons durante a noite, lamentos metálicos, correntes e um zumbido que se intensifica durante o solstício de inverno. Curiosamente, esse é o mesmo período em que, segundo o calendário etíope apocalíptico, os portais celestiais são mais vigiados. Se esse ser existe, ele não é um anjo comum, mas uma criatura feita para resistir ao tempo, à corrupção e ao próprio livre-arbítrio. Quem seria capaz de suportar milênios na escuridão, ouvindo os gritos dos caídos e impedindo-os do escapar? No próximo capítulo, vamos explorar as tentativas documentadas, tanto em textos antigos quanto em registros recentes, de romper esse selo que os mantém encarcerados. Um manuscrito armênio, descoberto em 1947, sugere que o nome desse guardião foi removido dos registros celestiais, como se sua existência não devesse ser conhecida. Mas por quê? E mais, se ele vigia, a maioria dos cristãos conhece a famosa declaração de Jesus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas o local onde isso foi dito, menos a região de Cesareia de Filipe, menos carrega um peso espiritual que vai muito além de um simples diálogo entre mestre e discípulo. Ali, em meio às colinas rochosas do norte de Israel, repousa a caverna de Panias, uma formação natural que no mundo antigo era reconhecida como um dos mais sinistros portais espirituais da Terra. Os gregos chamavam esse lugar de Gruta de Pan, associando-o ao deus dos bosques, mas os judeus antigos e os primeiros cristãos a conheciam como as portas do inferno. Não era metáfora. Na cosmovisão hebraica do Segundo Templo, esse era um dos acessos espirituais diretos ao abismo, o Tártaro, onde os anjos caídos haviam sido aprisionados por decreto divino nos tempos de Enoque e Noé. Na encosta do Monte Hermon, nas proximidades do antigo santuário de Pan, encontra-se essa caverna que, segundo Flávio Joséfo, o historiador judeu do primeiro século, parecia não ter fundo. O povo local acreditava que os sacrifícios lançados em suas águas profundas desapareciam para sempre ou retornavam se não tivessem sido aceitos. Essa crença não era isolada. Em textos do judaísmo intertestamentário, como o Livro dos Jubileus e Enoque, o Monte Hermon é o local onde os vigilantes, os primeiros anjos caídos, juraram sua rebelião contra Deus. A proximidade entre essa montanha e a Gruta de Panias reforça a ideia de que ali se concentrava uma fenda espiritual, uma rachadura dimensional entre o mundo dos homens e o cárcere dos espíritos rebeldes, quando Cristo vai até esse exato lugar e declara que as portas do inferno não prevalecerão. Ele não está falando de forma figurativa, menos ele está diante do maior portal demoníaco da Terra, confrontando diretamente as potestades aprisionadas abaixo dele. A expressão portas do inferno, traduzida do grego Pilai Hades, não se refere à morte genérica, mas sim ao domínio espiritual da morte e das trevas, regido por entidades espirituais. Em 1 Pedro 3, 19-20, lemos que Cristo, após ser crucificado, pregou aos espíritos em prisão, que foram desobedientes nos dias de Noé, uma referência direta aos anjos caídos aprisionados nas profundezas do abismo. O ato de Cristo de ir até Cesareia de Filipe e se posicionar sobre essa caverna foi, portanto, mais do que um gesto simbólico. Foi um ato profético e geoespiritual. Ele estava naquele momento reclamando autoridade sobre um território que, por milênios, foi considerado domínio das forças rebeldes. E ao afirmar que ali edificaria sua igreja, ele estava literalmente posicionando o corpo espiritual dos fiéis sobre a falha que antes pertencia ao inimigo. A estrutura da rocha sobre a qual Jesus falava não era apenas Pedro, o apóstolo. A palavra grega usada, Petra, se refere a uma rocha massiva, muito maior do que um simples pedaço. A tradição ortodoxa e parte da teologia protestante entende que essa rocha é a própria revelação de que Jesus é o Filho do Deus vivo, algo que, naquele contexto pagão e demonizado, era uma afronta direta às potestades locais. O local onde isso aconteceu era o coração do culto ao deus Pan, rodeado de nichos esculpidos na pedra para adoração a ídolos e prática de rituais com sacrifícios de sangue e orgias. Era literalmente um centro de adoração demoníaca. E é nesse mesmo lugar que o Messias revela a identidade da sua igreja, indicando que ela seria uma arma contra essas forças. Uma invasão espiritual sobre territórios antes dominados pelo mal, após a crucificação,
e ressurreição, a ação espiritual de Cristo atingiu seu ápice. Ele desce às profundezas, como descrito em Efésios 4:9-10, e proclama vitória sobre os espíritos aprisionados. A antiga caverna de Panias, que por séculos foi temida como um dos portais do Tártaro, agora estava selada por um decreto de autoridade superior. Não foi destruída fisicamente, menos ainda existe e pode ser visitada menos mais espiritualmente. O domínio sobre ela foi alterado. Ao proclamar vitória sobre os anjos caídos, Cristo também selou, com o sangue de sua cruz, o ciclo que começou em Gênesis 6. A presença dele nesse lugar foi como uma chave girando em um trinco que há milênios aguardava a intervenção do Altíssimo. Hoje, arqueólogos e estudiosos visitam Panias como um local histórico, mas o que poucos compreendem é que aquele solo é um campo de batalha espiritual milenar. As inscrições nas pedras, os altares antigos e os corredores escavados na rocha testemunham um tempo em que os homens temiam o abismo e onde as forcas espirituais mantinham influência sobre a terra. Com a vinda de Cristo, esse ciclo foi quebrado. A rachadura entre os mundos foi selada temporariamente, até o tempo do fim. A Bíblia nos diz que, nos últimos dias, o abismo será novamente aberto. Apocalipse 9. E os anjos que lá estão presos serão libertos por um anjo com a chave do poço. Quando isso acontecer, o mesmo portal que foi confrontado em Panias poderá ser reativado menos. Mas agora, com a Igreja de Cristo posicionada sobre ele, como sentinela entre os mundos, a batalha final está cada vez mais próxima. Ao longo da história sagrada, sempre houve lacunas entre os atos divinos e os instrumentos utilizados para cumpri-los. Um desses enigmas, pouco discutido pela tradição ocidental, envolve a conexão entre as correntes eternas mencionadas em 2 Pedro 2:4 e Judas 1:6, com estruturas cósmicas reais, em especial a galáxia de Andrômeda. De acordo com antigas tradições rabínicas e registros encontrados nos comentários etíopes do Livro dos Vigilantes, havia uma teia de aprisionamento que não se limitava à Terra, mas que atravessava os planos celestes até regiões que hoje identificamos como constelações distantes. Andrômeda para os antigos não era apenas uma constelação, mas um território celestial onde forças que caíram em rebelião foram seladas com correntes de gravidade e luz. O conceito de correntes cósmicas não é apenas simbólico. Quando examinamos o texto grego da Epístola de Judas, a palavra usada para a prisão é desmois, que pode ser lida como um local com travas ou campos de contenção. E os termos são utilizados em conjunto com aionios, eterno, indicando que essas cadeias extrapolam o tempo linear e operam em domínios fora da matéria visível. Andrômeda, portanto, aparece nos mapas espirituais como um campo de aprisionamento extradimensional, no 2º século a.C. Os sacerdotes de Qumran escreviam sobre o livro das divisões cósmicas, que supostamente detalhava como os rebeldes foram espalhados e selados em regiões do firmamento segundo suas transgressões. Fragmentos do manuscrito de Damasco e do documento das bênçãos falam sobre lugares que nunca verão luz até o dia do desatamento, e associam essas regiões com as margens do abismo cósmico. Curiosamente, registros mais tardios, dos primeiros cristãos gnósticos e até do místico Orígenes mencionam o cárcere no 2º céu, onde entidades estão suspensas entre a criação física e espiritual. Cientificamente, Andrômeda é a galáxia mais próxima da Via Láctea, está em rota de colisão com ela. Essa trajetória futura, segundo estudiosos apocalípticos, simboliza a futura liberação desses aprisionados para o julgamento. Como se o universo físico estivesse sendo guiado para a última reconfiguração escatológica. A colisão cósmica, que ocorrerá em bilhões de anos, segundo a NASA, seria sob a ótica bíblica, uma metáfora viva daquilo que João viu em Apocalipse 20, quando o juízo final se aproxima. Até os céus e a terra fogem da presença do trono. E os mortos grandes e pequenos são chamados mais do que uma galáxia. Andrômeda foi representada por culturas antigas como um campo de força que mantinha o mal contido. Os persas falavam sobre Ahriman sendo selado em uma estrela que tremeluzia fora do alcance das constelações conhecidas. No Antigo Egito, há registros do Livro dos Mortos que indicam que certas entidades julgadas por Osíris não voltavam ao Duat, mas eram enviadas para além do espelho do céu, uma expressão usada também por Enoque para descrever os abismos onde os anjos caídos foram lançados. Andrômeda, portanto, tem sido um ponto fixo de referência nos mapas estelares e espirituais, como o espaço entre o aprisionamento e o juízo. A luz que emana dela, embora bela aos olhos humanos, é antiga menos tão antiga quanto as primeiras rebeliões celestes. Cada raio de luz que chega à Terra é simbolicamente um sinal de que o tempo se esgota, e a prisão que uma vez foi eterna, agora começa a vibrar em preparação para o grande desfecho.
Teólogos como Ireneu e Tertuliano mencionaram em seus escritos que certos anjos estavam fora da esfera terrestre e só seriam julgados após a consumação dos tempos. Há uma teoria descrita por estudiosos ortodoxos russos de que os 7 tronos mencionados por Ezequiel e repetidos em Apocalipse estão diretamente ligados às 7 galáxias principais que interagem gravitacionalmente com a Via Láctea, Andrômeda, sendo a maior delas representaria a prisão maior, o último céu, o trono da espera menos até que a palavra rompa os véus da eternidade. E quando Jesus afirmou em Mateus 2:5 e 41 que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, alguns exegetas apontam que esse fogo não é literal até o juízo final, menos até lá. Existe uma contenção, uma espera menos um local entre os mundos. Andrômeda seria este lugar. A tradição cabalística sugere que o nome da galáxia tem origem na união das palavras Andor e Meda, significando aquele que sustenta o ciclo entre o agora e o depois. Enquanto o mundo observa Andrômeda com telescópios, vendo beleza e grandiosidade, poucos sabem que ali reside uma prisão espiritual, uma cadeia que aguarda apenas uma ordem final. E esta ordem, segundo o Apocalipse, virá quando os céus forem enrolados como um pergaminho e o Cordeiro abrir, ou Ultimos Céu. Durante séculos, os estudiosos das Escrituras, bem como teólogos antigos e rabinos ortodoxos, interpretaram as palavras do livro de Judas, de Pedro e do Apocalipse como indicativos de que os anjos caídos estão presos, mas não para sempre. Há uma promessa de libertação, não como redenção, mas como destruição. O Apocalipse 9 descreve a abertura do poço do abismo, quando uma estrela cai do céu e recebe a chave para destravar o local onde estão esses seres, a fumaca sobe, encobrindo o sol, e uma legião de criaturas é liberada, liderada por um rei cujo nome é Abaddon ou Apollyon. Esse é o momento do retorno. O texto é claro: os que estão presos não permanecerão eternamente em correntes. Enoque já alertava sobre isso em sua profecia, ao dizer que seriam soltos para o julgamento dos grandes e dos vivos. Esse evento marcará o clímax da história humana, menos o momento em que os portais se abrirão e o véu entre os mundos será rasgado completamente. Relatos documentais de culturas antigas previam um momento de retorno dos deuses que outrora caminharam sobre a terra. Os sumérios falavam do ciclo dos Anunnaki, que viriam novamente pelos portais dos céus e das águas. Mas do Mar Morto falam de guardiões acorrentados no deserto, que seriam soltos quando as estrelas perderem seu lugar no firmamento. A tradição rabínica menciona que, ao soar do chofar final, os filhos de Azazel serão libertos temporariamente para provar a humanidade. Isso coincide com o que João escreveu sobre a abertura do abismo no fim dos tempos. Essa não é uma metáfora. Os lugares mencionados, os montes do Ararat, os vales de Dudael, as cavernas de Panias menos ainda estão lá, intactos, guardando entidades que aguardam apenas a permissão divina para emergirem novamente. Quando isso ocorrer, a ordem natural será invertida. Haverá escuridão ao meio-dia. Criaturas do abismo andarão entre os homens e o medo tomará conta do coração dos que ainda estiverem vivos. A libertação não será uma fuga, será uma permissão. Deus, no juízo final, permitirá que esses seres ascendam novamente à superfície como parte do julgamento contra a humanidade rebelde. A cronologia dos eventos descrita em Apocalipse e nos livros de Enoque, Jubileus e o próprio Zohar indicam que os anjos que pecaram serão soltos por um curto período. Apocalipse 20 reforça esse modelo ao dizer que até mesmo Satanás será solto por um pouco de tempo, após estar preso no abismo. Isso nos mostra um padrão. Primeiro, há o aprisionamento, depois a liberação. E por fim, a destruição eterna. Durante essa janela, os guardiões das trevas caminharão outra vez pela terra. Os 7 que desceram no Monte Hermon, os que foram enterrados sob as areias do Mar Morto, os que repousam sob as ruínas de Babel, eles retornarão com sede de vingança, enganando reis, arrastando nações e provocando caos, como nos dias que antecederam o dilúvio. O mundo verá horrores que não se repetiram desde o tempo de Noé, mas há um propósito final. Tudo isso culmina no julgamento eterno diante do trono branco. Os anjos caídos não serão perdoados, tampouco reintegrados. Eles serão lançados no lago de fogo junto com os homens que os seguiram. O abismo que foi aberto será selado de forma definitiva. A nova terra será erguida sem a presença dessas entidades. Porém, até esse dia, os portais permanecem selados, menos alguns em desertos esquecidos. Outros sob os mares, outros ainda sob as montanhas. E quando a estrela mencionada por João finalmente cair, ela não será apenas um meteoro, ela será o sinal. A chave e o ponto sem retorno. O momento exato em que o céu se abrirá não para a bênção, mas para juízo. E quando os portais forem reabertos, será tarde demais para fechar o que foi uma vez trancado com sangue, lágrimas e fogo. A única esperança é conhecer agora o que está oculto,
e preparar o espírito para resistir ao que será libertado.